Salve, torcedor corintiano e torcedora corintiana, vocês torcedores dos clubes que prestigiam nosso canal, sejam todos bem-vindos ao canal Traz Orgulho. Estamos aqui para um vídeo tanto quanto diferente. Nessa segunda-feira, desejo a todos vocês uma ótima semana, que Deus abençoe a vida de vocês. Esse vídeo aqui é um pouco diferente, tá? Vocês sabem que a minha principal crítica com o Dorival é as suas escalações e suas entrevistas. Ontem ele colocou um jogador diferente em campo, o Kaique. Contra o Bragantino ele colocou o time todo reserva e não colocou o Kaique para jogar. Contra a Ponte ele mexeu um pouco no time por conta dos desfalques. E ele falou que o torcedor corintiano tem que se acostumar, né? Mais uma típica entrevista do Dorival de quem não sabe o que é o Corinthians, de quem não sabe o que é a torcida corintiana, né? Mas tudo certo. Hoje eu vou estar fazendo aqui o meu Corinthians ideal, tá? Colocando totais mudanças táticas, variações táticas, jogadores diferentes, escalações diferentes, troca de jogadores, tá? Vou colocar tudo aqui pra vocês, que eu acho manualmente, não tem nada já feito, só a primeira escalação que tá feita, o resto eu vou fazer tudo manualmente com vocês aqui. É um aplicativo que eu tenho, tá? Não é o melhor, não é o maravilhoso, é o meu ideal, tá? É o meu, do João Vitor aqui que vos fala, tá? Vocês podem colocar o seu aí nos comentários, a sua ideia de Corinthians ideal, tá? Vamos lá, tá colocando aí na tela, em 3, 2, 1, tá na tela. A gente tá vendo aqui um 4-4-2, não é um losango, é um 4-4-2 raiz, com Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Matheus Pereira, Ranieri, Bidon, Garro e Yuri Memphis, tá? Esse é o meu Corinthians ideal. Olha, João, quem marca? O Matheus Pereira sim tem um poder de marcação e o Ranieri também. Se você não quer o Matheus Pereira, você pode colocar o Martins, tá? Pensando que o Martins vai jogar, né? Pensando que o Martins vai voltar da Venezuela, né? Porque aparentemente não quer voltar. Mas o meu ideal é isso aqui, tá? Eu colocaria o Ranieri como um primeiro homem de meio campo, fazendo a marcação, fazendo a proteção da defesa. O Matheus Pereira fazendo essa segunda proteção, isso sem a bola. Fazendo a segunda proteção. O Bidon, o Garro como um camisa 8. O Garro como um camisa 8. Vindo um pouquinho como um segundo homem. Então a gente coloca aqui o Garro como um segundo homem. E o Bidon sendo, no desenho, esse cara mais à frente. Esse cara sendo camisa 10. Por quê? Porque todas as vezes que é inverso do Garro sendo camisa 10 e o Bidon sendo camisa 8, o Bidon fica mais tímido. O Bidon já não pega muito na bola. Ele vai pegar menos ainda, tá? Ele pega muito menos ainda se o Garro for o camisa 10 e ele for o camisa 8. Então eu prefiro que o Garro seja o camisa 8 e o Bidon seja o camisa 10. Claro, não tô olhando, pelo amor de Deus, vão parecer assim, ai meu Deus, mas o Bidon é camisa 7, o Garro já é camisa 8. Eu não tô falando de camisa, tô falando de função. Tá? Porque sempre parece um palhaço achando que tá com hora de gracinha e quer seus 5 minutos de fama, quer ser síndrome de protagonista. Não tô falando da camisa não, ô cara pálida. Eu tô falando da função, tá? Então o Bidon fazia a função de camisa 10 e o Garro fazia a função de camisa 8. O Ranieri faz a função de camisa 5 e o Matheus Pereira uma função de um segundo homem de meio campo, tá? Com a bola, como seria? Com a bola, você vai ter o Ranieri para fazer a primeira saída. Não, você não precisa ter, só porque o Ranieri é o camisa 5, você não precisa fazer o Ranieri ser a primeira saída de bola. Você pode fazer o Matheus Pereira dar um passinho para trás, vir até aqui a intermediária e dar começo nessa saída de bola. E aí o Ranieri, automaticamente, quando o Matheus Pereira puxar para cá para fazer a saída, o Ranieri pode dar um passinho para frente e fazer o segundo homem. Isso aqui poderia ser momentâneo, só na saída de bola. Então, voltaria para a posição, o Ranieri sem a bola ia fazer o primeiro volante, tá tudo certo. A saída de bola o Garro descia como um camisa 8 para receber essa bola e o Bidon ficaria numa zona mais perto do gol para fazer uma pifada, para fazer uma tabela com o Garro, para criar mais jogadas, tá? O Memphis, como sempre, desce um pouco para receber também como um camisa 10. O Yuri sai um pouco da área pelos lados, atacando o corredor. Então tudo isso é situações de jogo que podem acontecer. No modo ideal, é o que eu falei, o Matheus Pereira faz a saída de bola, o Ranieri dá um passinho para frente, quando voltar à posição, o Garro vem receber essa bola um pouco no meio e deixa o Bidon aqui em área, perto do gol, com condições claras de pifar
ou achar o Yuri, achar o Memphis, ou tabelar com o Garro para que o Garro dê essa pifada. O importante é o Bidon e o Garro se procurarem. O importante é o Bidon e o Garro se acharem dentro de campo para criar jogadas. São os dois caras que têm essa capacidade. O Memphis tem a capacidade de pifar? Tem, mas o Memphis no Corinthians ele não joga de camisa 10, ele joga de um centroavante, um segundo atacante. Então o Memphis raramente vai conseguir pifar como um 10. Ele vai pifar numa tabela com o Yuri, por exemplo. Ele pode achar o Yuri numa tabela e achar o Yuri em profundidade numa tabela de centroavantes. Mas de camisa 10, a função de camisa 10 vai ficar pro Bidon e a camisa 8 pro Garro. Entendeu? Então, são situações de jogo, tá? O Corinthians do Dorival usa muito o Bidu e usa muito o Mateuzinho. Perfeito, eu gosto disso. Então, o Mateuzinho e o Bidu atacam muito o corredor, né? O que eu penso do Garro sendo canhoto jogando aqui? O Garro sempre vai estar na perna invertida para dar um passe bem feito pro Mateuzinho. Então, vamos imaginar uma jogada aqui. A bola tá com o Ranieri, Ranieri acha o Garro. Mateuzinho vem. O Garro já pifa o Mateuzinho. São situações. Então é bom você ter dois meias canhotos. Porque é isso. Claro, do outro lado é meio complicado. O Bidu vai estar aqui, o Bidon vai ter que fazer um giro com a perna esquerda para dar essa achada de passe. Mas aí consequências. Aí é consequência, vai ter que saber se movimentar. Então o meu Corinthians ideal é esse. Claro, a gente pode ver aí situações de má fase. O Yuri tá mal fase, você pode colocar o Pedro Raul. Como seria o Pedro Raul com o Memphis? Será que o Pedro Raul, o Memphis conseguiria sair mais da área? Teria essa disponibilidade, essa força de vontade de sair um pouco mais ainda da área? O Pedro Raul ser o cara fixo da grande área? Vai ter que fazer. Ele é profissional e joga no Corinthians. Vai ter que ter isso. Porque aí o Memphis fazia quase um segundo atacante, quase um meia, e o Pedro Raul ficava como fixo dentro da área, porque é o jeito do Pedro Raul, é a característica. O Pedro Raul não vai sair da área, ele não é o Memphis que vai toda hora vir carregar a bola, não é o Yuri que vai atacar corredor, não é a característica dele. O Pedro Raul ele vai ficar fixo na área, tá? Então aí o Memphis vai ter que se disponibilizar a fazer esse movimento, ser um cara que vai mexer muito aqui na parte ofensiva para criar jogadas, tá? Ah, João, mas o Garro não consegue. Tá, eu acho que agora eu sou mais tirar o Garro do que tirar o Bidon do time. Eu prefiro hoje ter o Bidon. Se for para escolher entre os dois, eu prefiro ter o Bidon. Então, tira o Garro, coloca o Carrilho. Ah, mas o Carrilho tá com uma fase. Aqui eu tô colocando todos na posição ideal, na sua condição ideal física, técnica e de força de vontade, né? Porque o Carrilho prefere mais pro balado do que jogar. Cachaceiro. Aqui seria uma boa opção. O Carrilho, se o Carrilho começasse a jogar bola que ele jogou quando ele chegou, ele ia atacar muito corredor. Ia ter muito corredor aqui. Então, claro, depende do time, mas o Carrilho ia conseguir ter esse espaço para atacar, achar o Mateuzinho, que eles combinam muito boas jogadas. O Bidon ia ser um cara que ia circular um pouco mais pelo meio, né, não só pela esquerda, e aí ia ter uma boa jogada ofensiva pelos lados. Já que o Corinthians usa muitos laterais, você ter o Carrilho, você ainda dá mais condições no Mateuzinho atacar, como já viram vários gols com os dois combinando jogadas, tá? João, eu gosto de jogar só com um centroavante. Não tem o Memphis, não tem o Yuri. O que eu faço? Pedro Raul de 9. Você troca o Bidon pra cá, tira o Memphis, e aí você pode ver, você pode fazer mais um volante, você pode colocar o Martinez aqui, você pode colocar Martinez, Ranieri, Matheus Pereira e no meio de campo aqui, fazendo a trinca de volância, coloca o Bidon e Garro, deixa o Pedro Raul na frente. Aí vai muito de circunstância de jogo. Aqui ficaria um time bem mais recheado no meio de campo, que daria mais liberdade pro Bidon e pro Garro. O Martinez e o Ranieri os caras do combate, o Matheus Pereira o cara da saída, e o Bidon e o Garro criando jogadas. E aí a gente pode também pensar nisso. Mas eu não gosto do Martinez. Sei lá, você não gosta do Martinez? Você pode fazer um Dieguinho. Aí você pode colocar o Dieguinho de camisa um pouquinho aqui aberto, deixar o Garro centralizado. E o Bidon sendo o cara que flutua, o Garro fixo no meio de campo, o Dieguinho caindo para os lados, fazendo como se fosse um falso ponta, jogando sempre ali, caindo pela direita. Também pode ser que aconteça isso, tá? E as outras opções?
Bom, aí a gente vai de questão de lesão, né? Eu creio que o Mateuzinho não seja titular sempre. O Milan está aqui. A gente vai ter que ver como é que vai jogar o Milan. Eu acho que o Gabriel Paulista vai ganhar a vaga do Ramalho em breve. Do Gustavo eu acho que não. O Pedro Raul e o Yuri vão disputar a posição. O Pedro Raul, pelo que jogou contra o Bragantino. O Bragantino não, jogou mal contra o Bragantino, mas não por ele, pelas circunstâncias do jogo. E hoje, ontem, jogou bem contra o São Paulo, entrou bem, deu assistência, vai brigar com o Yuri. O Yuri perdeu muitos gols ontem. O Garro tá lesionado. E aí é circunstância, o Memphis lesionado, é circunstâncias de jogo. Talvez o Garro volte contra o Santos, que o Milan já seja relacionado contra o Santos e etc. Então, tem muitas variações, tá? Um time misto, vamos montar um time misto? Vamos lá, time misto. Vamos lá, Pedro Raul, colocando aqui o time misto, tá? Eu não coloquei o Guinegão aqui, né? Deixa eu colocar o Guinegão, vamos colocar o Guinegão. Guinegão aqui. O Garro. Vamos colocar o time reserva, tá? O time reserva do Corinthians é triste, né? Tem o Caio César, que chegou agora. Ó, um time reserva aqui, ó, que legal. Você consegue colocar o Caio César e o Dieguinho pra correr. Coloca Martinez e coloca Charles. Milan está aqui. Bidu não tem reserva, não vou tirar, não vou colocar o Hugo nem na simulação. O Choca e o Longo. Um time misto, colocando que o Gabriel Paulista ainda é reserva, tá? O time misto poderia ficar assim, colocando aqui jogadores que não são titulares ainda, tá? Claro que você pode tirar, colocar alguém mais no meio e deixar só o Dieguinho ou o Caio César fazendo essa circulação, pode ser também. Você pode tirar o Guinegão e colocar mais um no meio, também pode ser. Aí são situações de jogo, tá? Eu acho que o Corinthians tem boas peças. O Corinthians precisa de mais umas para fortalecer esse elenco. O Corinthians vai estar sondando o Vinícius Souza, que é um puta volante do Wolfsburg, um cara forte, um tanque de guerra, que se chegar aqui e o Ranieri não acordar, vai perder posição, porque é um cara de boa saída, força física, de boa finalização também, em posição, é um cara que joga bem, tá? Ex-Flamengo, jogou em 2019, é um moleque bom, tá na Alemanha há muito tempo, perdeu um pouco de espaço agora, mas é um jogador que eu acho que se chegar vai ser importante. O Corinthians deve fechar com o Pochettino em breve. O João Ricardo tá certo, o Corinthians tem peças, só falta o Corinthians ser competitivo. Competir um pouco mais. Eu sei que tá no começo de temporada, mas o Corinthians tem que competir mais, tá? Ontem o Corinthians estava muito moroso, muito passivo, tá? O primeiro tempo foi ok, o segundo tempo horroroso. Não parecia que o Corinthians estava perdendo, parecia que o Corinthians estava ganhando de 1 a 0 e controlando o jogo. E foi no desespero que conseguiu o empate. Mas se o Corinthians jogar assim contra o Santos, embora o Santos tenha jogado muito mal contra o Guarani, o Santos em casa é muito forte, sempre foi, historicamente. Como é que vai ser? Vai entrar passivo, vai entrar amoroso, vai entrar com força de vontade, vai entrar com que time? São coisas que a gente precisa analisar, tá? Então, o meu Corinthians ideal é Memphis, Yuri Alberto ou Pedro Raul, Bidon, Garro, Ranieri, Matheus Pereira e Mateuzinho. E meu ideal, tá? Agora o meu ideal, colocando aqui, seria esse time aqui. Acho que o Ramalho perderia a vaga, na minha opinião. Tá? Cadê o Hugo? Cadê o Hugo? Esse seria o meu time ideal. Fechou? Claro que o desenho pode não ser esse. Talvez o desenho pode ser losango, mas aí teria que fazer outra situação. Poderia inverter muitas situações. O Matheus fazer a primeira, o Ranieri fazer a segunda, em alguma situação de jogo, e acontece. Mas esse é o meu time ideal. Fechou? Vou botar de compartilhar a tela agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí embaixo qual seria a formação ideal para vocês. Tá? O desenho tático, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. Qual seria a formação ideal para vocês? Comenta aqui embaixo que vai ser muito legal. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Agência João Vitor na voz, agência do Orgulho. Valeu!